Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso treinamento de Python Hacking. E nessa aula vamos dar continuidade ao que a gente estava aprendendo, ok? Então, nessa aula a gente vai mudar um pouquinho o nosso conceito, né, tanto de variáveis e tanto da forma como a gente recebe os dados, ok? Então, vou criar aqui uma variável chamada nome, né, que vou dar um valor qualquer para ela. Então, pode ser Gustavo, né? E a idade que eu vou dar aqui 17, né? E agora, qual vai ser o conceito que a gente vai utilizar? Ao invés de você colocar print, é, digite o seu nome e depois colocar aqui, por exemplo, nome igual. Deixa eu apagar isso aqui, né? Nem sei por que que eu fiz isso. Então, nome igual a input, né? Ao invés de tu fazer isso aqui, você pode simplesmente fazer assim: nome igual a input, e aqui dentro você coloca o que você quer que apareça na tela para você receber o valor. Como por exemplo, digite o seu nome, né? E aqui abaixo você pode dar um print no nome que vai ser digitado, né? Seja bem-vindo, sinal de mais, e aqui nome, né? Então vou executar isso aqui, né? Então executando assim, a gente vai receber aqui o que a gente quer fazer, né? Então, você vai observar que esse cursor vai estar na mesma linha, né? Como você pode ver. Digite seu nome, Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Perfeito. Isso é muito simples de se fazer. A gente aprendeu isso aqui nas aulas passadas, né? Então, uma outra forma da gente poder fazer print na tela, né? Suponhamos assim, eu vou colocar nome igual. Isso aqui é uma forma de você não ter problemas com questões de tipos, né? Só para você ter uma noção. Fazendo isso aqui, você não vai ter problema com tipos de dado. Então, por exemplo, nome igual a Gustavo e idade igual a, por exemplo, vou colocar aqui 19, 19. Você pode fazer um print aqui, coloca um F aqui atrás, né? Esse F. E em seguida você pode colocar esse símbolo e o nome da variável, como por exemplo nome, desse jeito que eu fiz. Então o que vai acontecer? Ele vai printar essa variável. E aqui você pode colocar, né? Primeiro eu vou executar isso aqui para você ver que isso funciona. É meio complicado, mas só entender que você precisa colocar o F aqui atrás e aqui você coloca desse jeito, que já funciona, ok? Então vou executar aqui para você poder visualizar. Essas são algumas alternativas que você pode fazer com o print, tá? Para poder facilitar a forma como você vai retornar os dados na tela. Então tá aí, ele acabou de mostrar Gustavo na tela e esse espaço que eu dei, você pode ver que ele também deu. Então eu posso colocar desse jeito. E aqui eu posso printar idade também. E observe que não vai ter aquele erro aí de concatenação ou erro de tipo de dado. Então aqui eu posso colocar idade, né? Que ele já faz isso diretamente, sem gerar aquele erro aí que a gente estava tendo, né? Então ele já coloca aqui Gustavo, 19 anos, né? Então você pode ver que está funcionando. Então você pode fazer desse jeito, né? Seja bem-vindo. E aqui coloca esse sinal. Seja bem-vindo o nome da pessoa. Você tem. E aqui você coloca a idade, né? Idade, depois anos, né? Então se você executar isso aqui, ele vai funcionar, né, de uma forma igual com o que a gente estava fazendo daquela vez, utilizando o sinal de mais e o sinal de vírgula. Então seja bem-vindo, Gustavo, você tem 19 anos. Perfeito. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com números, tá? Então a gente entendeu esses conceitos. Para você entender a diferença do int e do string, da string nesse caso. Então aqui vamos criar a variável A, que vai receber 12, e a variável B, que vai receber, né, também 12. Tá? Eu vou colocar aqui números mais pequenos para a gente poder fazer essas somas. Então aqui coloquei 2 e aqui vou colocar 5, ou 4, né? Vou colocar 5. E vamos fazer uma soma. Como é que a gente faz uma soma aqui na linguagem Python? É muito simples. Por exemplo, eu vou colocar resultado, uma variável que vai receber o resultado dessa soma. Então o resultado vai ser igual, né, a A mais B. Entende? Resultado igual a A mais B. Então ele vai somar esses valores que estão aqui dentro. Então a gente vai fazer um print no resultado. Vamos aqui executar. E você já vai ver o que vai acontecer, né? Então vamos aqui aguardar e você pode ver que deu 7, né? 5 mais 2 dá 7, né? Então ele fez a soma. Agora perceba o seguinte, se essas variáveis estiverem com string, né, desse jeito, ele basicamente vai juntar as duas. Então a gente pode aqui executar. Isso vai dar 25, só para você ter noção. Isso vai dar 25. Tá vendo? Deu 25. Por que que deu 25? Porque ele simplesmente juntou isso que está aqui com isso, que fez 25. Ele não considerou que isso aqui é um número, considerou como se fosse uma string. O mesmo aconteceria se você tentasse criar um programa que soma dois números.
Então vamos criar agora esse programa, né? Aqui eu vou colocar um comentário, programa que soma dois números, né? E agora vamos aqui pedir números para o usuário. Como é que a gente cria um programa que soma dois números, né? Entenda como é que se cria um algoritmo. O primeiro passo seria a gente receber os dois números. Então, o primeiro passo seria receber os dois números. O segundo passo seria somar os dois números. E o terceiro passo seria mostrar o resultado da soma. Então, essa aqui é a lógica para você criar um programa que soma dois números. Primeiro, para a gente poder somar dois números, a gente precisa ter esses dois números. Em seguida de nós ter, ou seja, depois da gente ter esses números, a gente precisa somar. E depois de somar, a gente precisa mostrar o resultado. Você agora tem a ideia de como criar o algoritmo, agora falta saber como escrever. Perceba o seguinte, logo quando você sabe a ideia, você já sabe como escrever o código, ok? Então, ao longo dos nossos estudos, eu vou estar mostrando para você a forma como você precisa raciocinar. Quando te dão um exercício de algoritmo, você primeiro precisa pensar na forma de resolver e só depois escrever código. E não escrever código e pensar como resolver. Não funciona. Primeiro você precisa saber o caminho para resolver e depois precisa converter esse caminho em um código. Ok? E é isso que a gente vai fazer. A gente já sabe o caminho, agora vamos escrever o código. Como é que a gente recebe dois números? Muito simples. Eu até vou salvar isso e vou abrir um bloco de texto aqui. Então, vou abrir um teste, onde eu vou colar essa nossa lógica que temos aqui. Então, vou colar aqui, né, os passos que a gente precisa basicamente fazer, né? Primeiro é receber os dois números. Como é que a gente recebe os dois números? A gente precisa criar umas variáveis. Então, variável A vai ser igual a input, né? Nesse input eu vou dizer o quê? Digite o primeiro número, né? Digite o primeiro número. Perfeito. Depois da gente receber o segundo número, o primeiro, a gente precisa receber o segundo. Então, no B, a gente vai ser igual a input, né? Digite o segundo número. Perfeito. Agora que a gente recebeu os dois números, a gente precisa realizar o quê? A soma, né? Então, se você ver aqui, a gente já fez o primeiro passo. Agora a gente precisa fazer o segundo, que é somar os dois números. Para a gente somar esses dois números, a gente precisa criar uma variável chamada resultado, né? A gente pode criar uma variável chamada resultado ou uma variável chamada c, mas eu vou criar uma variável chamada resultado. Resultado vai ser igual ao quê? A mais B. E aqui, depois da gente somar, a gente já fez a soma, ó, a gente somou isso e o resultado dessa soma vai ser guardado nessa variável. Agora a gente precisa mostrar o resultado. Como é que a gente mostra o resultado? Utilizando o print. Então a gente vai dar um print no resultado, né? Então a gente pode colocar print resultado. Agora perceba o seguinte, vamos executar e você já vai ver o erro que vai acontecer. E agora você vai entender sobre os tipos de dado. Agora vamos executar e observe o seguinte. Ele vai aqui renderizar o programa, né? Vai jogar o programa. Ó, digite o primeiro número. Vou colocar 2. Digite o segundo número, né? Vou colocar 3. E é suposto estudar 5. Olha o que acontece. Deu 23. Você deve estar se perguntando, mas ué, por que que deu 23? Lembra daquela ordem que eu te disse ahm, sobre o que eu te disse sobre os tipos de dados? Que ele faz a soma quando os dois números são inteiros e ele faz a concatenação quando os dois números são strings, quando esses números são strings. Então, se você ver bem, se a gente printar aqui o type desses dois A e B, vamos fazer um print. Type de A. E aqui vamos fazer um print. Ó, quando a gente receber o número, vamos printar o tipo desse número, tá? Para a gente poder aqui trabalhar de forma dinâmica. Então, quando a gente receber o valor de A, vamos fazer um print na tela sobre o tipo da variável. Então, type A. E aqui eu vou fazer um print no type de B, ok? Para você ver por que que ele está fazendo isso aqui. Vou separar aqui e agora vamos executar. Executando, vamos aqui aguardar um pouco e observe. Digite o primeiro número, vou colocar o mesmo, 2. Ó, ele já digitou o tipo, olha aqui o tipo. Classe str. Str significa o quê? Que é uma string, um conjunto de caracteres. Vou colocar 3, ele também digitou. Ele também informou que isso aqui é uma string. Então, a gente basicamente está recebendo valores que são do tipo string, né? Então, a gente precisa converter esses números em int, ou seja, em inteiro, né? Então, como é que a gente faz? O input, de forma padrão, ele coloca tudo por string. Então, a gente precisa converter. Para a gente converter, a gente pode basicamente fazer aqui diretamente.
int e passar aqui desse jeito, né? Então, int de input. Então, o valor que o input vai ter, ele vai converter para int. Mas para não ficar muito complicado, vamos receber primeiro os valores, depois vamos converter, ok? Então, aqui a gente recebe os valores e vamos fazer a conversão logo aqui na soma. Então, a gente vai somar, vamos colocar int e aqui podemos fazer assim, também vai funcionar, ok? Ele converte isso aqui e faz a soma. Mas, como eu sou alguém que gosta de provar realmente como é que as coisas funcionam, eu vou colocar int aqui em frente, observe. Vou colocar o int aqui. Aqui também vou passar o int. E vamos aqui printar o tipo agora. Então, print type de A. E aqui vamos fazer um print do type de B. Ok? E agora vamos aqui executar. Então, printando aqui, vamos aguardar. Observe, digita o primeiro número. Vou digitar aqui, por exemplo, o 2. Olha aqui que ele mudou. Agora a classe é int, então é um inteiro. Aqui 3. E agora o resultado é 5. Percebeu? E agora que a gente já sabe como fazer essa conversão de tipo de dados, você precisa anotar, beleza? E aqui a gente vai printar o seguinte: o resultado da soma é, colocar dois pontos, e aqui eu vou colocar uma vírgula, porque isso aqui vai ser um valor do tipo inteiro. Então, se eu colocar aqui o sinal de mais, ele vai dar erro, porque os dois valores são diferentes, mas eu posso colocar uma vírgula que ele vai passar. Então, vou aqui executar. E vamos aqui aguardar um pouco. Ó, digita o primeiro número, 2 e 3. Ele fez aqui a soma, ó. O resultado da soma é 5. Perfeito. Agora que você já entendeu, vou deixar aqui algumas tarefas para você, ok? Essas são as suas tarefas. Crie um programa que faça, crie um programa, né, que retorne a subtração de dois números. Lembrando que eu não vou estar utilizando acentuação, tá? E o segundo, você vai fazer de multiplicação, ok? E a terceira, você vai fazer divisão, tá? Você vai exercitar com isso aqui. Eu já te ensinei como fazer a soma, você faz agora a subtração, a multiplicação e a divisão, ok? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho também sobre condições e sobre operadores relacionais, tá? Então um abraço para você, nos vemos na próxima aula. Vai praticando que daqui a pouco a coisa começa a ficar dura do seu lado, tá? Então bora para cima.